Então vamos lá, pessoal, vamos dar início à nossa aula. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você está me assistindo. Estou gravando essa aula à noite. Sou a professora Karina Marcelino, de Administração Pública, aqui da Concurseria. Vamos dar início ao nosso curso de Administração Pública para o curso Missão Bombeiro Militar CFO de Santa Catarina. Desde já, eu quero deixar claro a minha alegria e a minha satisfação de estar aqui, compartilhar um pouco do meu conhecimento acerca da administração pública com vocês e ajudar vocês a alcançar o objetivo, que é entrar para o Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina ou qualquer outro concurso que você venha fazer e está se preparando aqui com a concurseria no que se refere à matéria de administração pública. Falando um pouquinho sobre mim, para quem não me conhece, eu sou graduada em Administração Pública pela UDESC, tenho especialização em Gestão Estratégica de Pessoas e sou mestre em Administração. Atualmente eu trabalho na Universidade Federal de Santa Catarina, então durante muito tempo eu fui concurseira, estudei bastante para concurso, então eu sei como é que é esse caminho, que esse caminho ele é árduo, ele muitas vezes a gente é solitário, ele é ingrato, a gente estuda e não tem o resultado às vezes como a gente espera, mas eu digo para vocês, vale a pena. Então vamos nos dedicar, contem comigo no que se refere à matéria de administração pública, com dicas, teoria, questões. Contem comigo, venham comigo, se dediquem daí, que eu vou me dedicar daqui e sim, você vai alcançar o seu objetivo, que é ser aprovado no concurso para o Corpo de Bombeiros Militar aqui de Santa Catarina. Como é que vai funcionar a dinâmica das nossas aulas? Eu vou trazer a teoria para vocês, então tem bastante conteúdo, tá? Eu já digo, a gente tem 2 aulas, mas é muito conteúdo, então eu vou trazer a teoria de uma forma que como é cobrado nas questões, como a banca costuma cobrar. Então eu vou focar na teoria e a gente vai fazer muitas questões. Eu acho que questão é importante, não adianta a gente saber a teoria e não saber como a banca cobra. Então, eu vou fazer essa dinâmica de trazer a teoria, trazer questões. O tempo todo eu vou trazer para vocês formas de resumos, de como vocês podem gravar, porque vocês vão ver que a administração pública tem conceitos, mas tem muito uma questão de contexto histórico, de evolução, uma questão mais de historicidade. Então, eu vou ver uma forma de facilitar isso para vocês, de deixar o conteúdo um pouco mais fácil, que possa facilitar o entendimento, que vocês consigam gravar. Caso vocês tenham alguma dúvida na disciplina, alguma coisa na aula, como as aulas são gravadas, então falta esse contato aqui com vocês, não tem como tirar dúvida. Caso vocês queiram entrar em contato comigo, eu vou deixar aqui no quadro o meu Instagram, vocês conseguem entrar em contato comigo por ali. E caso também vocês entrem em contato com a plataforma, com o pessoal da concurseria, eles passam a dúvida para mim, também não tem problema. Meu Instagram, tá? Karina.marcelino. E também eu já vou compartilhar com vocês, eu tenho um Instagram que é memoriza.adm, é um Instagram que eu compartilho dicas e resumos de administração geral e pública e vocês vão ver que é um conteúdo bem legal, são dicas rápidas, então na véspera da prova, quando vocês estiverem fazendo o resumo, se quiserem dar uma olhada lá, tem materiais bem bacanas, tem questões e eu já digo para vocês que muito do que vai cair no que está previsto no edital de vocês, do pré-edital, tem lá nesse Instagram e é tudo gratuito, então se vocês quiserem também, podem entrar lá, é memoriza.adm, sem esse ponto aqui, .adm. Aí o que vocês precisarem tem lá, entrem em contato comigo ou pelo meu Instagram ou pela página também, fiquem à vontade. Então vamos lá, tem bastante conteúdo, tá? Então senta aí na cadeira, pega um caderno, vamos com força, com foco, tem que ter fé, vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês os 3 últimos editais do curso para o CFO de Santa Catarina. Os 3 últimos, um edital foi em 2011 com a banca IESES, o outro foi em 2013 com a banca Objetiva e o último foi em 2015 com a banca Consuplan. Como vocês podem ver, o edital é o mesmo, copia e cola. As bancas não são criativas. A única coisa que mudou de um edital para o outro foi que em 2011 eram 5 questões de administração pública
enquanto em 2013 e 2015 foram 4 questões. Mas o edital é copia e cola. O que eu já digo para vocês? Muito do que cobra aqui em administração, essas bancas elas costumam confundir administração pública com direito administrativo. A professora Gil, acho que já deve ter até comentado com vocês sobre isso. Então tem coisa aqui que é direito administrativo, tem coisa que é administração pública sim, mas as bancas elas se confundem. Então eu vou passar para vocês aqui no último edital, que é o que a gente vai se basear, que é o mesmo de 2011 e 2013, e aí a gente vai ver o que a gente vai estudar. Mas eu já adianto, tem coisas aqui que caso saia, como é um curso pré-edital, vocês estão com tempo para estudar. Vocês têm tempo. Então, esse é o momento de entender a matéria, de se dedicar, de fazer resumo, de pegar a mesma matéria e aprender na sua profundidade. Então, eu já vou adiantar para vocês que penso que quando sair o edital, alguma coisa mude. Porque tem matérias aqui que já não eram cobradas naquela época e agora muito menos. Então não faz muito sentido manter essas matérias aqui. Mas a gente vai estudar, a gente vai ver, porque se copiarem o edital, você já está preparado. Então assim, ó, organização do Estado e da administração pública. Isso aqui é a matéria de direito administrativo, então a professora Gi vai ver com vocês. Modelos teóricos de administração pública, patrimonialista, burocrático, gerencial, experiências de reforma administrativa. Isso aqui, gente, é o grosso da nossa matéria, é o suprassumo, é o coração. Isso aqui despenca em prova. É de certeza que mesmo se o edital mudar, essa matéria vai estar presente. Então, isso aqui vai levar, assim, até o maior tempo da nossa aula, é onde nós vamos dedicar o maior tempo de estudo, porque isso cai bastante. Aí tem a parte do processo de modernização da administração pública, evolução dos modelos, paradigmas de gestão, a nova gestão pública. Isso aqui também cai bastante, então a gente vai estudar governabilidade, governança, accountability, vamos estudar também, governo eletrônico e transparência, qualidade na administração pública, novas tecnologias gerenciais e organizacionais e sua aplicação na administração pública. Isso aqui, essas novas tecnologias gerenciais, eles falam que é novas tecnologias, mas são aquelas ferramentas que a gente usa lá na administração geral. Elas estão aqui como administração pública, mas é um conteúdo de administração geral. Mas a gente vai ver aqui também um pouco disso aqui. Tem a questão da gestão pública empreendedora, nós vamos ver, porque é bem importante, cai bastante. O ciclo de gestão do governo estadual, isso aqui é orçamento público. Eles colocam aqui como administração pública, mas é aquela questão de orçamento público, PPA, LDO, a LOA. Aí tem o controle da administração pública, que é direito administrativo, e a ética no exercício da função pública. Essa ética aqui, nos 3 editais constava e não teve uma questão em nenhuma das provas que teve, nem em 2011, nem em 2013 e nem em 2015. Para falar para vocês, a apostila foi preparada pela professora Gi, a apostila está ótima, eu já li, ela fez um resumo bem bacana, então eu aconselho que vocês façam o seguinte, leiam a apostila, assistam as minhas aulas, olhem os slides, que eu fiz os slides bem completo, vocês vão ver que tem partes que está bem densa, mas está bem completo para que vocês usem essas formas de estudo, então apostila, aula, slide e tudo isso agregue ainda mais para o aprendizado de vocês. E façam as questões, os simulados. É isso. Então a gente vai começar com esses modelos teóricos de administração pública. Como eu falei, os modelos teóricos de administração pública é a parte, assim, é aquilo que vocês têm que guardar no coração de vocês. E essa parte é uma parte mais histórica, é uma parte de conceitos. As bancas costumam cobrar as características, então a gente tem que saber as características bem. E para saber as características, eu vou contextualizar um pouco para vocês, para que vocês tentem situar na cabeça assim, tá, a gente estava nesse contexto histórico, então essas características são desse contexto. E aí uma dica que eu vou dar para que auxilie no estudo de vocês. Eu vou apagar aqui. Nós vamos fazer o seguinte, vocês vão pegar uma folha, sugestão, tá, gente? Tudo que eu vou dizer aqui são sugestões e dicas que eu usava quando eu estudava para concurso e que deram certo para mim. Não significa que tem que dar certo para todo mundo. Se não der certo para você, você pare e vê uma outra forma de entender essa matéria, de tentar montar um resumo, um mapa mental. Eu gosto de trabalhar com resumos. Então, vocês colocam assim, ó, os modelos
modelos teóricos. É isso que a gente vai ver. Quais são os 3 modelos teóricos? O patrimonialismo, a burocracia e o gerencialismo. O que vocês precisam saber? De início, a data. As bancas perguntam: patrimonialismo, 1808, burocracia, 1930, gerencialismo, 1995. Então, lá no seu resumo, você vai colocar o patrimonialismo, burocracia e o gerencialismo. Deixa eu pegar isso aqui depois. Então, vamos lá. Nós vamos começar com o patrimonialismo. Patrimonialismo não é uma data unificada, reconhecida, mas as bancas e os livros, os estudiosos, colocam essa data como 1808 como a data de início do modelo patrimonialismo. 1808, que foi ali com a chegada da corte portuguesa. Por que com a chegada da corte portuguesa? Porque antes, 1500, quando o Brasil foi descoberto, entre 1500 e 1808, não se tinha um modelo teórico definido, porque era o caos total. A administração pública era desorganizada, não tinha nada, não tinha como definir um modelo teórico. Então, com a chegada da corte portuguesa em 1808, a gente começa a observar características durante esse período, até a burocracia, que definem como modelo teórico o patrimonialismo. Com a chegada da corte portuguesa, o rei, o soberano, expropriou várias casas. E quando ele fez essa expropriação, a gente não sabia, não dava para definir se essas casas, essa expropriação, se esse dinheiro era para fim próprio, para fim do próprio rei, do próprio soberano, se era para seu bel prazer ou se era para a administração pública. Então, a gente tem a primeira característica do patrimonialismo, que é a confusão entre o patrimônio público e o privado, a confusão entre a res pública e res privada. O que é res? Res é coisa, então é a confusão entre o patrimônio público. A gente não sabe o que é do rei, o que é do povo, é tudo intermeabilidade. Tem a banca CESP adora usar esse termo, intermeabilidade entre o patrimônio público e o privado. A gente tem outra característica do patrimonialismo, que é o poder econômico e o político. Aqui tem a característica do clientelismo, o poder político e o poder econômico, um dando sustentação para o outro. Então, o poder econômico da época, a elite da agrária da época, cana-de-açúcar, café, a gente não precisa saber qual era a elite da época, a gente só precisa saber o seguinte, que o poder econômico e o poder político, um dava sustentação para o outro. Então, a gente tinha a característica do clientelismo muito presente nessa época. A administração pública era desorganizada, não tinha uma organização, não tinha nada. O rei fazia o que ele bem entendia, as políticas públicas eram para os amigos do rei, para os parentes do rei, o rei fazia as coisas que lhe davam vontade. Então, a gente tem aqui também uma forte influência do coronelismo, não tem preocupação com as políticas sociais, o rei não se preocupa em fazer políticas públicas para a sociedade, em fazer políticas públicas para o cidadão. O rei se preocupa apenas consigo. Uma característica muito marcante, um conceito que as bancas usam, o fisiologismo, o rei, as pessoas que trabalham na administração pública, a administração pública é vista como um órgão, é como se fosse uma coisa fisiológica, uma coisa mesmo interna, é como se fosse um braço. As pessoas entendem a administração pública como um membro do seu corpo, então é uma coisa muito fisiológica. E aí a gente tem as principais características, a confusão entre o patrimônio público e privado, a impermeabilidade à participação social privada. Atentem-se aqui, ó. Impermeabilidade. Impermeabilidade vem de impermeável. A participação social, a participação do cidadão não era permitida, as pessoas não participavam. Não confundam com intermeabilidade, que é entrelaçado, que aí tem relação com o patrimônio público e privado. Aqui a gente tem as características da corrupção, do nepotismo, do clientelismo. O que é o nepotismo? O rei colocava o amigo dele, colocava o parente dele. O clientelismo, o poder político e o poder econômico, um dando sustentação para o outro. Corrupção, se apropriavam das coisas públicas como se delas fossem. Caráter arbitrário das decisões. Aqui, ó, arbitrário. No direito administrativo vocês vão ver, tem as ações
os atos vinculados e os atos discricionários. O ato vinculado é fazer o que a lei permite, e o discricionário fazer de acordo com o interesse público dentro dos limites da lei. Então, como a gente sabe, o vinculado e o discricionário estão dentro da lei. Aqui não, aqui é arbitrário, não tem lei nenhuma. Aqui ele faz o que dá na telha, o que ele está com vontade. Então, tem um caráter arbitrário das decisões. Ausência de carreiras administrativas. Entrava na administração, ganhava o salário que fosse, que o rei definia, entrava no cargo que o rei definia. Os cargos eram denominados prebendas ou sinecuras. As bancas usam muito esses termos. O que é prebenda e sinecura? É trabalhar pouco e ganhar muito. Era como se fosse um prêmio. Entrar para a administração pública aqui no patrimonialismo era um prêmio. Tu ganhava muito e trabalhava pouco, prebenda ou sinecura. Descaso pelo cidadão e pelas demandas sociais, está muito relacionado aqui, ó. Não tinha participação social privada. E o poder era oriundo da tradição, hereditariedade. Aqui eu vou fazer um parênteses. Lembrem dos tipos de dominação. Aqui o poder era oriundo da tradição, hereditariedade. A gente tem a dominação tradicional, a racional legal. Meu Deus. E a carismática. Tradicional era oriundo de hereditariedade, passa de pai para filho. Dominação racional legal, aquela que é oriunda da lei. A carismática, aquela que é em virtude da característica. Aqui está muito relacionado com aquelas pessoas carismáticas, enfim, que elas conseguem persuadir as pessoas a partir do seu carisma. Não confundam dominação com... Meu Deus, até sumiu a palavra. Com liderança. Ó, a cabeça tá ruim, gente, meu Deus. Mas aí vocês vão anotar aí, ó. Não confundam dominação com liderança. Tá? Liderança, a pessoa pode ter uma dominação racional legal e exercer uma liderança carismática. Isso é possível. Então, dominação é diferente de liderança. Então, aqui vocês têm que gravar o seguinte. No patrimonialismo, a dominação, o poder, ele era oriundo da tradição. Era uma dominação tradicional. Do rei passava para o filho, do filho passava para o filho e assim por diante. Aí, entramos na burocracia. A burocracia, ela surge por quê? Porque já não se aguentava mais tanta corrupção, tanto nepotismo, quanto clientelismo, não se aguentava mais. A burocracia surgiu no Brasil em 1930, mas já estava no mundo, a burocracia já estava muito antes. O Brasil foi sempre atrasado, as coisas aconteceram no Brasil de forma atrasada. A burocracia já existia no mundo e aqui foi em 1930. E a burocracia surge no período militar e ela se desenvolve em plena ditadura, enquanto no resto do mundo a burocracia surge numa democracia. Então vocês já conseguem começar a perceber que as coisas aqui são diferentes. Então o intuito da burocracia aqui era combater as práticas patrimonialistas. Eu quero até colocar aqui, ó. Lembrei agora. Então, ó, vocês estão lá no resuminho de vocês, patrimonialismo, 1808. Aí você vai colocar lá no resumo as características. Nepotismo, corrupção, clientelismo, e a confusão entre a res pública versus privada. Res, coisa, tá? Res é coisa. Coisa pública, coisa privada. Aí vamos lá, o que vocês têm que entender agora? Tem que abrir a mente.
Não tem quando a gente fala, porque burocracia é ruim, burocracia é isso, burocracia é aquilo. Isso aí não é a burocracia do tipo ideal de Weber. Essa é a burocracia, são as disfunções da burocracia. E é isso que a banca cobra. As bancas, elas cobram o seguinte, elas querem saber as características da burocracia do tipo ideal de Weber, que foi, o que é um tipo ideal? É o tipo idealizado por ele, é o tipo, o correto, como deveria acontecer em situações normais, entendeu? Só que aí tem as disfunções, que é o que a gente vê hoje. Mas agora a gente vai falar sobre a burocracia, o tipo ideal de Weber. Então, a burocracia, o que ela visava? Uma organização por excelência. Aí, deixa eu tirar aqui. Então, assim, estavam cansados das práticas patrimonialistas, essas características já não estavam mais atendendo o interesse público, não tinha mais excelência na administração pública e aí a burocracia veio. A burocracia veio com duas características muito marcantes, o rigor técnico e a impessoalidade. O rigor técnico, fazer tudo dentro da lei. A burocracia, ela tem uma o gestor que trabalha numa burocracia, ele tem uma desconfiança prévia do servidor. Então a gente já desconfia previamente do servidor, das pessoas, e por causa disso a gente tem um rigor técnico. Então a gente sabe exatamente o que vai fazer. A gente tem um controle a priori, a gente tem um controle processual. As coisas acontecem de forma sempre do mesmo jeito. Para quê? Para evitar corrupção, evitar clientelismo, evitar essas práticas, esse ranço do patrimonialismo, junto com a impessoalidade. Aqui, vocês lembram que no patrimonialismo era personalista. Aqui, o rei fazia o que ele queria, o seu bel prazer. Agora aqui não, é impessoal. Então, a característica da burocracia é rigor técnico e impessoalidade para atingir o quê? A eficiência administrativa. E aí a gente vai fazer um outro parênteses. Não tenho mais espaço, vou apagar aqui. Isso aqui vocês precisam saber. Não tem como ir para a prova sem saber a diferença de eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência, eficácia e efetividade. Não tem como saber. Então, por quê? Porque a gente aqui vai falar de efetividade, aqui a gente está falando de eficiência. Então, a burocracia, ela alia o rigor técnico, a impessoalidade para se atingir a eficiência. O que é eficiência? É custo-benefício, é meio. Grava assim, outra dica. Eficiência de meio, não sei se cola, mas para mim ajudava, tá, gente? O meio de eficiência, às vezes pode ser uma dica ruim. Eficácia, aqui então, é custo-benefício. O que é o custo-benefício? Preciso comprar uma mesa. Eu compro uma mesa boa e barata. Custo-benefício, atingido. Eficácia, é atingir meta. Objetivo. Eu gravo assim, eficácia de meta. Eficácia, meta. Também não sei se é bom, às vezes pode atrapalhar, mas para mim servir. Então, eficiência, meio, eficácia, meta. E aí a efetividade. Esses dois aqui são bem fáceis de medir. A dificuldade está aqui na efetividade. Efetividade é impacto. É um impacto que foi gerado, é geração de mudança. Então, essa aqui é um indicador mais difícil de ser medido. E aqui a burocracia, então, ela buscava a eficiência, ela buscava o custo-benefício. Então, aqui, como no exemplo que eu estava dando, eficiência, custo-benefício. Comprei uma mesa barata, custo-benefício. Atendeu a minha necessidade, quero uma mesa, barato, então tá bom. Eficácia, atingir uma meta. Preciso passar no concurso. Comprei um curso, que ele é caro, mas eu passei no primeiro mês. Aqui o concurseria, você comprou o concurseria, pagou um valor, que era o mais caro, mas você atingiu o seu objetivo, passou no primeiro mês. Você foi eficaz, o curso é eficaz, atingiu a meta, atingiu o objetivo. Efetividade, impacto, que é o mais difícil. Então, vamos supor, comprei um curso,
passei no concurso e aí geração de impacto. Eu consegui transformar a minha vida, eu fui muito feliz, tive uma satisfação pessoal, gerou um impacto, uma mudança na minha vida. É o mais difícil de ser medido, mas sempre leva para essa questão aqui. Quando as questões trouxerem mudanças relacionadas a impacto, uma mudança, algo que não consegue, que não é tangível, que não estava ali previsto, né, não envolve custo, não envolve o benefício ali que tu precisa com aquilo, normalmente é efetividade. E aí a gente tem as principais características da burocracia. Mais uma vez, essa aqui é as características da burocracia do tipo ideal de Weber. Então, o que é? O caráter legal das normas. Aqui é tudo da lei, tudo dentro da lei, ao contrário do patrimonialismo. Caráter formal das comunicações. As coisas não saem de boca, é tudo formal, tudo no papel. Caráter racional e divisão do trabalho. O trabalho é bem dividido de forma racional, porque o Weber entendeu que assim, se as coisas fossem divididas e racional, a gente atingiria uma eficiência administrativa. Hierarquia da autoridade, rotinas e procedimentos padronizados. É aquela questão da padronização que eu falei. A gente vai fazer sempre desse jeito, um padrão, independente de quem venha procurar administração pública. Sempre vai ser feito desse jeito. Impessoalidade nas relações. Competência técnica e meritocracia. Aqui, ó, atenção. Meritocracia é da burocracia. Meritocracia, o que é? Trabalha na administração pública quem tem competência técnica para isso. Aí as bancas perguntam, meritocracia é do modelo gerencial? Não. Meritocracia já veio lá da burocracia. Então, coloca assim na cabeça, grava no resumo aqui, ó, aqui. Cadê o resuminho? Ó, vem aqui. 1930, meritocracia. A meritocracia é da burocracia, tá? Especialização da administração, profissionalização dos funcionários, previsibilidade de funcionário. A previsibilidade está muito relacionada à desconfiança prévia também. Então, você já desconfia, você já tem um controle prévio, um controle a priori, um controle processual. Previsibilidade, você já sabe o que vai acontecer. Então, vamos trazer aqui para uma emissão de carteira de motorista. Você já sabe que a pessoa tem que ir lá entregar o documento, depois do documento ela tem que fazer isso, depois daquilo ela tem que fazer aquilo. Então, tu já prevê o caminho que ela vai seguir e a partir daquilo ali você já padroniza a rotina. Distinção do patrimônio público e privado. Então, aqui não tem mais essa confusão. A gente sabe o que é público e a gente sabe o que é privado. Então, aqui, ó, é aquele servidor que às vezes entra na administração pública, se apega ali ao grampeador, ao lápis, ao computador, aos porta-caneta, aí quer se aposentar e quer levar junto. Ah, mas sempre foi meu. Não, não. Isso aqui é da administração pública. Você usou durante o seu período como servidor, mas é da administração pública. Então não dá para ficar levando grampeador, lápis, porta-lápis, essas coisas para casa, que isso é da administração pública. E o controle a priori focado nos procedimentos. Então aqui, ó, vocês gravem, que isso aqui a gente já vai ver a diferença para o gerencial. Então aqui, ó, o controle é a priori focado nos procedimentos. Aí a gente vem para as principais desvantagens, as disfunções da burocracia. E é isso aqui, ó, vocês tiram de letra, porque normalmente é o que é de ruim. No Brasil, como eu falei, tudo que nasce no Brasil nasce em excesso. E aí as disfunções é justamente isso, é o excesso. É o excesso do quê? É o apego exagerado às regras e regulamentos internos, é o formalismo exagerado, é o excesso de papelório, é resistência à mudança, é a desconsideração à pessoa do servidor. Essa desconsideração é o seguinte, a gente padroniza tanto, a gente quer tanta impessoalidade que a gente desconsidera quem está trabalhando ali. A gente trata aquele servidor como um número, como mais um, e aí tem essa desconsideração à pessoa do servidor. Rigidez e falta de flexibilidade. Essa rigidez, essa falta de flexibilidade, o Max Weber pensou com o intuito de quê? De combater aquelas práticas patrimonialistas que o rei fazia as coisas conforme quem era amigo dele e quem não era. E aí essa rigidez, essa falta de flexibilidade se transformou numa desvantagem da burocracia. A desconsideração do cidadão e as decisões distantes da realidade. Isso aqui, gente, ó, desconsideração do cidadão. Isso aqui é muito importante. O que é isso aqui, ó? O gestor precisa
elaborar uma política pública para a área de segurança, área da saúde, uma política pública para a área de saúde. Eles sentam numa mesa, a burocracia, eles sentam numa sala, numa mesa, as pessoas técnicas para aquilo, com muito rigor técnico, né? Com muito rigor técnico, impessoalidade, sentam numa sala e discutem aquela política pública. Discutem e resolvem criar uma política pública em determinados moldes. Porém, o cidadão não foi consultado. Aí, quando essa política pública chega no cidadão, a política pública não atende à necessidade do cidadão, ela não atende à expectativa. E aí, quando o cidadão pergunta, mas por que essa política pública foi feita assim? Não, porque foi feito por pessoas técnicas. Aí surge a figura dos técnicos burocrata. São as pessoas técnicas que trabalham numa burocracia, numa ilha, que aí entra a questão do insulamento burocrático, eles trabalham numa ilha de burocracia, fazem as políticas públicas de gabinete, de sala fechada, sem considerar o cidadão. E as decisões ficam distantes da realidade. Então aqui, ó, esses 3 conceitos aqui caem na prova, mas despenca, gente. As bancas adoram cobrar. A burocracia, ela é autorreferenciada. O que é autorreferenciada? Ela fica se alimentando, ela é um fim em si mesma, ela fica ali querendo alimentar os seus processos. A burocracia é aquele servidor, lá na UFSC que a gente faz muito disso, tá? Às vezes, início do ano, normalmente, janeiro, eu estava janeiro todo, a gente começa janeiro preencher relatório. Preenche relatório para a gestão, relatório institucional, relatório TCU, relatório disso, relatório daquilo, relatório daquilo outro. A gente fica um mês respondendo relatório, ou seja, a gente fica numa ilha só atendendo ali a burocracia e respondendo aqueles processos burocráticos. A gente não consegue olhar para fora, a gente não consegue fazer políticas públicas, às vezes, fazer ações, fazer atividades para fora, porque a gente precisa viver naquela ilha, naquele insulamento burocrático. Então, a burocracia ela é autorreferenciada, ela fica se autorreferenciando, enfim, ela fica atendendo aos seus próprios desejos ali dentro daquela ilha. Então, grave essas 3 palavras, tá? Que as bancas cobram bastante: insulamento burocrático, autorreferenciado e o técnico burocrata, que é aquele que cria políticas públicas dentro de uma sala fechada sem olhar o cidadão. No próximo bloco, então, a gente vai falar sobre o gerencialismo, que é de 1995. Então, a gente já viu o patrimonialismo, a burocracia, e no próximo bloco a gente fala sobre o gerencialismo.